Há dias em que o mundo parece rir da ideia de justiça. Você trabalha com honestidade, se dedica, é leal e ainda assim vê outros avançando por atalhos, mentindo, manipulando, traindo valores que você sempre respeitou. E dentro de você nasce uma pergunta amarga: vale a pena ser justo em um mundo que não é? Essa pergunta atravessa séculos. Marco Aurélio, imperador de Roma, também a fez. Ele via a corrupção dentro do próprio Senado, as traições nas muralhas do poder e ainda assim escrevia em seu diário: o homem bom deve agir pelo bem, não porque o mundo o recompensa, mas porque é a sua natureza fazê-lo. O estoico não busca a justiça como um retorno, mas como uma postura interior. Não é sobre vencer os injustos, é sobre não se tornar um deles. Mas é claro, isso é mais fácil de dizer do que de viver, porque a injustiça fere. Ela atinge o coração como uma facada silenciosa, e o impulso natural é revidar, exigir compensação, tentar corrigir o mundo à força. O problema é que, ao fazer isso, você corre o risco de perder exatamente o que estava tentando proteger: sua paz. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Na ânsia por corrigir, você alimenta o mesmo fogo que o injusto acendeu. Sêneca dizia que nenhum homem pode me fazer injusto, apenas eu mesmo. Essa frase contém a essência do que é a justiça interior estoica. Ela nos convida a mudar o foco, da tentativa de consertar o mundo para o compromisso de não se desalinhar do que é certo, mesmo quando o mundo parece errado. O mundo de fato pode ser injusto, mas o estoico entende que ele não tem o poder de te corromper, a menos que você permita. Essa é a diferença entre sofrer uma injustiça e se tornar injusto. O primeiro é inevitável, o segundo, uma escolha. E talvez seja por isso que a justiça estoica é silenciosa. Ela não precisa de aplausos, nem de reconhecimento. Ela é o tipo de força que nasce da alma tranquila, que diz para si mesma: eu sei o que é certo, e mesmo que o mundo inteiro me diga o contrário, eu não vou abandonar quem eu sou, porque no fim das contas, o mundo muda, mas a consciência que você carrega permanece. E é essa consciência, não a opinião dos outros, que vai te acompanhar até o último dia. Vivemos em um mundo que gosta de medir tudo: sucesso, mérito, valor. Mas raramente ele mede aquilo que realmente importa. Ele premia o barulho, a esperteza, a aparência. E muitas vezes, quem age com integridade passa despercebido. Por isso, aos olhos de muitos, o mundo parece desequilibrado, como uma balança quebrada. Mas talvez o problema esteja justamente em onde colocamos o peso das coisas. A justiça do mundo é externa. Depende de leis, tribunais, julgamentos humanos, sistemas imperfeitos. A justiça da alma, a estoica, é interna. Depende da sua coerência, da sua reta intenção, da sua capacidade de agir com virtude, mesmo quando ninguém está olhando. Epicteto dizia: se queres ser justo, começa por julgar a ti mesmo. O mundo julga de fora para dentro. O estoico julga de dentro para fora. A diferença é enorme. O julgamento externo é volúvel, muda conforme o vento da opinião. O julgamento interior é estável, nasce do compromisso com o que é correto, mesmo que ninguém aplauda. Antes de continuarmos, quero pedir algo importante. Se você acredita que esse tema faz sentido para a sua vida, deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde os próximos episódios desta série estoica, que pode mudar a forma como você enfrenta os desafios do dia a dia. Quantas vezes você já sentiu raiva por ver alguém que mente ser elogiado ou alguém que engana ser promovido? É natural, somos humanos, mas é aí que a filosofia entra, como uma chama que ilumina no meio da confusão. O estoico olha para isso e diz: o sucesso do injusto não é vitória, é prisão disfarçada. Porque quem constrói sobre a mentira, um dia desmorona com ela. Quem trai para subir, carrega a culpa como uma corrente. E quem engana o outro,
vive o medo constante de ser desmascarado. Já o justo, mesmo perdendo aos olhos do mundo, vence dentro de si, ele dorme tranquilo. Ele sabe que mesmo sem aplausos, não se traiu. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, nas noites mais difíceis de Roma: fui feito para cooperar com os homens, não para ser como eles quando erram. Ele não esperava que o mundo fosse justo. Ele apenas se recusava a deixar que a injustiça dos outros o transformasse em algo menor. E aqui está uma das verdades mais duras do estoicismo. Nem sempre o bem vence lá fora, mas ele sempre vence aqui dentro, se você mantiver a retidão. A justiça interior é o escudo invisível do sábio. Ela não impede que você seja ferido, mas impede que o ferimento te corrompa. Ela não evita a dor, mas evita que você se torne aquilo que te feriu. E talvez isso seja o mais importante. Não se trata de esperar que o mundo mude, mas de escolher não ser arrastado pela sua injustiça, porque o mundo vai continuar sendo o que é: caótico, contraditório, imperfeito, mas a sua consciência pode continuar sendo um templo de equilíbrio dentro do caos, e quando tudo ao redor for confusão, esse será o seu maior poder. Como dizia Sêneca, a maior vingança contra a injustiça é não se parecer com o injusto. A justiça do mundo pode falhar, mas a justiça da alma, essa só você pode quebrar. E ela é o que te mantém inteiro quando tudo mais se despedaça. A injustiça tem um poder perigoso, o de acordar o pior em nós. Quando somos feridos, a primeira reação não é pensar, é revidar. Queremos mostrar que não somos fracos, que também podemos ferir, que não deixaremos barato. Mas o que o estoico entende, e o que quase ninguém quer aceitar, é que muitas vezes o revidar é a forma mais sutil de se tornar igual ao agressor. Sêneca dizia: a melhor vingança é não se parecer com aquele que te feriu. É uma frase que dói, porque ela pede o contrário do que o instinto quer. Ela pede autocontrole quando a alma pede fogo. Ela pede calma quando o coração está em chamas. Quando alguém te fere, algo dentro de você grita: isso não é justo. E esse grito é legítimo, é o grito humano da dignidade. Mas se você o alimenta por muito tempo, ele se transforma em amargura. E a amargura é uma prisão. Ela muda o seu olhar, seca o seu riso, transforma sua esperança em cinzas. A amargura é o castigo que o injusto não precisa te dar, porque você mesmo se impõe. É por isso que os estoicos chamavam a vingança de segunda derrota. A primeira é quando o outro te fere. A segunda é quando você se torna como ele. Revidar pode trazer uma satisfação momentânea, mas quase sempre destrói algo muito mais importante: a sua paz. Você ganha a briga, mas perde o equilíbrio. Você cala o outro, mas perde a própria voz interior. Epicteto dizia que ninguém te ofende sem o teu consentimento. Parece duro, mas há verdade nessa frase, porque a ofensa só penetra se você lhe der abrigo. Ela precisa de espaço dentro de você para criar raízes. E quando isso acontece, a dor do outro passa a ser o seu veneno diário. O estoico vê o insulto e escolhe não o carregar. Não porque ele seja frio, mas porque sabe que carregar injustiças é andar com pedras nos bolsos. E quem carrega peso demais, afunda. Transformar ofensa em sabedoria é o ato mais radical de força. É olhar para a ferida e dizer: eu não deixarei que isso me torne amargo. Eu vou aprender com isso, porque cada injustiça revela algo, não só sobre quem te feriu, mas sobre você. Ela mostra onde ainda há orgulho, onde ainda há fragilidade, onde ainda há dependência do olhar dos outros. A injustiça é um espelho, e o que o estoico faz é usá-lo para se conhecer melhor. Marco Aurélio anotava, em seus diários, algo profundamente humano. O homem que me ofendeu fez o que achava certo, segundo a sua própria visão. Se eu quiser paz, preciso compreendê-lo, não odiá-lo. Essa compreensão não é conivência, é sabedoria, é escolher não multiplicar o mal.
Quando você reage com ódio, o mal se espalha. Quando reage com calma, ele para em você. É o fim da corrente, e esse é o verdadeiro poder: quebrar o ciclo. O mundo ensina que quem não revida é fraco, mas o estoico sabe que quem precisa revidar é escravo. Escravo do ego, da emoção, da validação. A força verdadeira é ser dono de si, mesmo quando tudo em você clama por revanche. Imagine o guerreiro que, no campo de batalha, é insultado por um adversário. O homem comum reage com raiva, levanta a espada e ataca. O guerreiro sábio observa, respira e espera o momento certo, se é que ele precisa agir, porque às vezes a melhor vitória é não lutar a guerra errada. A tentação de revidar é o teste mais difícil do autocontrole. Mas quando você a vence, sente algo raro: leveza. Não porque o outro mudou, mas porque você se libertou da necessidade de que ele mude. E no fundo, é isso que a filosofia estoica nos ensina. Não é sobre mudar o mundo, é sobre permanecer inteiro dentro dele, mesmo quando ele parece injusto, mesmo quando ele parece surdo, mesmo quando ele tenta te arrastar para o mesmo lamaçal. Você é livre quando pode olhar para uma ofensa e dizer: isso não é sobre mim, e seguir o seu caminho, limpo, sereno e invencível por dentro. O tempo é o tribunal mais silencioso e mais justo que existe. Ele não precisa de testemunhas, advogados ou juízes, ele apenas revela. No calor da injustiça, tudo parece confuso. O errado prospera, o honesto é esquecido, o arrogante é aplaudido. E há momentos em que o mundo parece uma inversão completa de valores. Mas se você observar com paciência, verá: o tempo coloca cada coisa em seu devido lugar. Os estoicos chamavam isso de logos, a ordem racional do universo. Mesmo que você não a veja de imediato, ela está sempre operando. O que é falso cai por si só. O que é verdadeiro permanece. Não há como apressar esse processo. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece, acontece como deve acontecer. Se você observar com atenção, verá que é assim. Essa frase não é uma resignação ingênua, é uma confiança madura. É o entendimento de que a justiça não é sempre um evento público, mas um processo invisível. Há pessoas que passam a vida tentando se justificar, quando a melhor justificativa é o tempo. Ele expõe o disfarce, revela o caráter e faz o eco da verdade prevalecer. Aquele que te feriu pode até parecer impune, mas o tempo tem um jeito silencioso de fazer com que cada um enfrente o reflexo do que construiu. Alguns enfrentam cedo, outros mais tarde. Mas ninguém escapa do espelho do tempo. Sêneca dizia que nenhum homem escapa de si mesmo, e essa é a essência da justiça natural. O injusto pode escapar das leis, mas nunca da própria consciência. O castigo mais profundo é viver consigo mesmo quando se sabe errado. O estoico compreende isso, e por isso não se apressa em julgar. Ele entende que a pressa da vingança é, na verdade, um medo disfarçado. O medo de que o mal vença, de que a injustiça prevaleça. Mas quando você confia no tempo, esse medo se dissolve, porque você sabe que a ordem da vida é mais sábia do que o seu impulso. E o que é essa ordem? É o ciclo invisível que transforma tudo. As estações mudam, as marés sobem e descem, os impérios caem, e o mesmo se dá com a dor e a injustiça. Nada que nasce torto permanece de pé por muito tempo. Epicteto aconselhava: espere, observe. O tempo traz todas as respostas que a pressa rouba. E isso é mais do que um consolo, é uma estratégia de sabedoria. Porque o tempo, para o estoico, não é um inimigo, é um aliado. É o mestre que mostra o que você ainda não é capaz de enxergar. Enquanto o homem comum consome energia tentando provar que tem razão, o estoico economiza a alma. Ele entende que não é preciso que o mundo o reconheça. Basta que ele seja justo consigo mesmo.
Essa é a diferença entre a justiça humana e a justiça da alma. A primeira precisa de aplausos. A segunda precisa de silêncio. E é nesse silêncio que a verdadeira força nasce. Porque quando você deixa o tempo trabalhar por você, você se liberta da ansiedade de ver resultados imediatos. Você planta, cuida e confia. Há uma beleza profunda em saber que nem tudo precisa ser consertado agora. Que algumas respostas virão quando o coração estiver maduro o suficiente para entendê-las. Quantas vezes, olhando para o passado, você percebeu que a injustiça de ontem foi a semente da sua sabedoria de hoje? O emprego perdido, a amizade traída, a palavra injusta, cada uma delas te fez mais consciente, mais seletivo, mais forte. Você não teria essa clareza sem ter passado por aquilo. É por isso que o estoico não amaldiçoa o sofrimento. Ele o transforma em escola. O tempo é o professor e a dor é o quadro negro, onde a alma aprende a escrever resiliência. Então, quando a vida te parecer injusta, não peça para o mundo ser justo. Peça apenas para ter olhos que vejam mais longe. Porque a justiça, às vezes, se move devagar, mas quando chega, chega inteira. Há uma dignidade serena em quem confia no tempo. Esse tipo de pessoa não precisa gritar para ser ouvida. Ela caminha com uma calma que intimida, porque carrega algo que o barulho do mundo não pode roubar. A certeza de que a verdade não precisa correr. Ela só precisa permanecer. E é isso que o estoico entende com uma lucidez inabalável. A justiça pode tardar, mas nunca se perde. Ela apenas se prepara em silêncio. A serenidade é a mais alta forma de justiça que um ser humano pode alcançar, porque ela nasce do domínio sobre si mesmo, e não há justiça verdadeira onde há descontrole. Marco Aurélio escreveu: "O homem justo é aquele que se mantém em harmonia com a razão, mesmo quando o mundo ao redor se desvia dela." Essa é a essência da justiça interna estoica. Ela não depende de tribunais, regras ou recompensas externas. Ela nasce de um acordo silencioso entre você e a sua própria consciência. Quantas vezes você sentiu o impulso de reagir, de devolver na mesma moeda, e depois percebeu que teria perdido mais do que ganhado? A serenidade não é ausência de sentimento, é escolha. É decidir não permitir que o erro alheio governe o seu comportamento. O injusto age por impulso, o justo age por consciência. E entre um e outro há um abismo chamado tempo interior, aquele breve instante entre o estímulo e a resposta, onde mora a liberdade humana. É ali que o estoico vive. Epicteto dizia: "Não é o que te acontece, mas como você reage ao que acontece que revela o que você é." A serenidade é essa escolha repetida. É olhar para a provocação e dizer: "Não preciso provar nada." É olhar para a ingratidão e responder: "Eu sei quem sou." É olhar para a injustiça e decidir: "Eu não serei arrastado por ela." Isso não é covardia, é força na sua forma mais refinada. O mundo confunde serenidade com passividade, mas o estoico sabe que há uma diferença entre não reagir e não se importar. Ele se importa sim, mas escolhe não se destruir no processo. A serenidade é a espada invisível do sábio. Ela corta o ciclo da raiva, da culpa, da vingança. É a virtude que protege a mente do caos do mundo. E há algo profundamente belo nisso. Ser sereno em um mundo em fúria é um ato de resistência. Quando todos perdem o equilíbrio, o sereno se torna referência. Não porque é frio, mas porque é lúcido. Sêneca chamava isso de tranquilitas animi, a tranquilidade da alma. Para ele, essa tranquilidade era o prêmio do homem justo. A justiça interior não busca punir o outro, mas corrigir o próprio coração. É o tipo de retidão que não precisa ser reconhecida para existir. O injusto acredita que vence quando provoca uma reação. Mas o estoico sabe: o verdadeiro poder é não ser movido. Quando você aprende a manter o centro,
você se torna intocável. Imagine uma árvore em meio à tempestade. O vento a curva, mas não a quebra. Ela permanece enraizada, não porque é rígida, mas porque é flexível. A serenidade é essa flexibilidade que vem da compreensão de que tudo passa. E o que é a injustiça diante da eternidade? O que é um insulto diante da paz de uma mente desperta? Nada disso tem o peso que pensamos quando enxergamos a vida com os olhos do tempo. A serenidade é uma forma de perdão. Não o perdão que absolve o outro, mas o perdão que liberta você é olhar para o erro e dizer: não deixarei isso morar dentro de mim. E esse ato, simples e silencioso, é o ápice da justiça interior. Porque o injusto, no fundo, está preso ao que fez, mas o sereno está livre, livre para seguir, livre para crescer, livre para viver. O estoico entende que a justiça verdadeira não é restabelecer o equilíbrio fora, mas preservar o equilíbrio dentro. É por isso que, enquanto o mundo briga por ter razão, o sábio busca ter paz. E há uma serenidade que não se aprende em livros, apenas no tempo de não reagir, de respirar, de deixar o silêncio falar. O homem sereno é, portanto, um juiz invisível. Ele julga os próprios pensamentos, as próprias intenções, e ao fazer isso, se torna o exemplo que o mundo inconscientemente busca. Ele não discute, ele demonstra. Não acusa, ele inspira. Não impõe, ele é. E isso é justiça em sua forma mais pura. Viver de modo que sua própria presença seja uma forma de equilíbrio para o mundo, Sêneca dizia. O homem sábio é aquele cuja vida é um argumento que dispensa palavras. Ser sereno é viver esse argumento. É ser o lembrete silencioso de que a vida é maior do que qualquer afronta. E é assim que o estoico vence. Não porque derrota o outro, mas porque não se deixa corromper por ele. Talvez você tenha chegado até aqui carregando o peso de algo que parecia injusto. Uma traição, uma palavra mal interpretada, um reconhecimento que nunca veio. Talvez a vida tenha te dado menos do que você acreditava merecer. E por um instante é justo sentir dor. O estoico não finge ser de pedra, ele sente profundamente, mas ao sentir, ele também entende. A dor não é o fim da história. A vida não é um tribunal em que todas as sentenças são justas, mas é um campo de treinamento, onde cada golpe, cada frustração pode se tornar o peso que fortalece a alma. A verdadeira justiça, meu amigo, não está no que o mundo te devolve, mas no que você devolve ao mundo, mesmo depois de ter sido ferido. Se você devolve ódio, o ciclo continua. Mas se devolve calma, compreensão e presença, você se torna a prova viva de que é possível existir com nobreza em meio ao caos. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo. Essa é a síntese da justiça interior. Não é sobre vencer, é sobre não se perder. Quando o mundo te empurra para reagir e você escolhe permanecer íntegro, você cria um tipo de justiça que nenhum tribunal pode conceder, porque é uma justiça que nasce do autodomínio, da lucidez, da recusa em ser moldado pelo erro dos outros. A serenidade não é indiferença, é discernimento. É saber o que vale sua energia e o que só rouba sua paz. É entender que algumas batalhas se vencem quando você simplesmente não entra nelas. Então, da próxima vez que sentir que o mundo foi injusto com você, respire. Feche os olhos e repita para si: eu não controlo o que fazem comigo, mas controlo o que faço com isso. Essa frase é uma espada e um escudo. Ela te protege e te guia. Ela te lembra que ser justo não é ser ingênuo, é ser consciente. E a consciência é o maior poder que alguém pode possuir. A justiça do estoico não depende de aplauso. Ela acontece em silêncio, quando você escolhe não ofender quem te ofendeu, quando você age com bondade, mesmo tendo sido esquecido, quando você perdoa, não porque o outro merece, mas porque você merece paz.
Esse é o tipo de grandeza que o tempo não apaga. A justiça interior não é feita de leis, é feita de atitudes pequenas, mas consistentes. Ela é o olhar tranquilo diante da provocação, o sorriso sereno quando o orgulho seria mais fácil, a calma que não se compra, mas se constrói, e é nessa calma que mora a verdadeira liberdade. Porque ninguém pode te tirar o que está dentro de você. O mundo continuará injusto, às vezes brutal, mas você pode continuar justo, e isso muda tudo. Porque o justo inspira sem precisar falar. O sereno ensina sem precisar corrigir. O sábio lidera sem precisar comandar. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que respostas, busca equilíbrio. E isso já te torna parte de um grupo raro, o dos que compreendem que a força mais admirável é a que se manifesta em silêncio. Então, leve isso com você. A justiça interior é o maior presente que você pode dar ao mundo e a si mesmo. Você não precisa de plateia para ser nobre, não precisa de aplauso para ser justo, basta ser. E se esse vídeo te fez refletir, se em algum momento você se viu nas palavras de Marco Aurélio, Sêneca ou Epicteto, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão tentando viver com mais sabedoria e menos reatividade. Escreva nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão. Se não souber o que escrever, digite apenas justiça interior. Assim, saberei que você ficou até o final e que caminhamos juntos nessa jornada estoica. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o homem justo não busca ser compreendido, busca estar em paz.